Olá, muito bom dia. Hoje viemos conhecer de perto a equipa de saúde mental comunitária do Pinhal Interior Norte. Esta equipa que é coordenada pela médica psiquiatra, a doutora Célia Franco. Esta equipa conta à data com 2 enfermeiros, também uma assistente social. É uma equipa que intervém nos municípios de Arganil, de Tábua e de Oliveira do Hospital. Estamos na Extensão de Saúde de Nogueira do Cravo, onde está em funcionamento esta consulta, relativamente então aos utentes do concelho de Oliveira do Hospital. Doutora Célia, muito obrigada por receber a Rádio Boa Nova aqui na Extensão de Saúde de Nogueira do Cravo. É aqui que tem trabalhado juntamente com a sua equipa. Doutora Célia, esta equipa tem sido cada vez mais importante e necessária neste território. Iniciaram a atividade em setembro de 2015. Daí para cá é cada vez mais importante o vosso papel. Esta equipa representa uma mudança na assistência psiquiátrica que está a acontecer em todo o mundo e já dá muitos anos noutros países, no nosso país com um bocadinho de atraso em relação ao resto dos países. Os doentes com doenças psiquiátricas, especialmente aqueles mais graves, foram sempre até meados do século XX, eram entendidos, porque não se percebia o que é que se passava, porque não se conhecia o funcionamento do cérebro, eram entendidos como possuídos por forças do mal, por espíritos, e desde a antiguidade eram escorraçados, eram presos ou ficavam em capoeiras, e ainda encontramos situações dessas, e foram sempre excluídos do meio social, sempre associados a forças malignas. Pronto. A partir do século XX começou-se a perceber, primeiro, casualmente foram-se encontrando medicamentos que acalmavam as pessoas e que as punham mais adequadas, e os primeiros começaram a aparecer em 1950 e a partir dessa altura que foram criados os hospitais psiquiátricos, na altura os manicômios, os hospícios, para proteger estas pessoas, para evitar que elas fossem maltratadas pelas sociedades, para evitar que fossem escorraçadas para o abandono, para as proteger, para as tratar e para começar também a perceber melhor a doença mental. Claro, porque na altura não se conhecia, não é? Como disse, não se conhecia. E de facto estas pessoas têm que ser integradas na sociedade e há tratamentos que se podem fazer, tal como outros problemas de saúde. Enquanto que nos outros órgãos nós conseguimos ir buscar bocadinhos e estudar e perceber como é que funcionam as células e isso, no cérebro demorou muitos anos até conseguirmos perceber como é que funcionava o cérebro e porque é que surgiam desequilíbrios. E, portanto, ao longo desde 1950 que foi-se fazendo todo esse trabalho de explorar as doenças mentais e perceber, de facto, a que é que correspondiam. E agora, então, com o advento do século XXI, já se consegue perceber bastante bem que, no fundo, uma doença, uma perturbação mental é semelhante a uma outra doença qualquer, só que as alterações das células acontecem nas células do cérebro. E, portanto, a partir daí começaram-se a criar medicamentos que corrigem essas alterações. As pessoas tiveram a possibilidade de, mesmo tendo doenças mentais graves, ter um funcionamento normal, estar adequadas, viverem com a sua família e terem o seu emprego, desenvolver a sua atividade normal. É como ter uma doença do coração e ter que colocar uma válvula ou ter que usar um antihipertensor. É difícil para algumas pessoas perceber que uma questão de saúde mental é um problema de saúde como outro problema de saúde. Há aqui, por vezes, um estigma associado que é preciso ultrapassar. Há muito estigma, até porque o entendimento destas situações é muito recente.
Há estigma da população, das pessoas, dos doentes, mas há estigma também dos médicos, do pessoal de saúde, que também não se sente muitas vezes à vontade para lidar com estes doentes das outras áreas, das outras especialidades. E, portanto, há todo um trabalho a fazer e que, quanto mais próximo estivermos da população, mais fácil é esse trabalho. Então, desde 1950 que começaram a nascer nos Estados Unidos e pelo mundo fora, um movimento de, então, agora já não precisamos dos hospitais psiquiátricos, porque já temos bons medicamentos, já temos boas formas de tratar as pessoas, vamos tratar as pessoas, mantê-las a trabalhar, mantê-las na sua família e, quanto mais próximo estiverem os cuidados, mais fácil é detectar as alterações rapidamente, corrigi-las e conhecer melhor o meio. E então começámos agora, Portugal começou desde 2008 a desenvolver a psiquiatria comunitária, que se propõe colocar em todos os concelhos uma equipa de saúde mental que deveria ser constituída por vários técnicos, tem um médico psiquiatra, um psicólogo, que nós não temos, enfermeiros de saúde mental, assistente social. Portanto, neste momento a doutora é a única médica psiquiatra nesta consulta. Nesta consulta. Nos 3 concelhos. Nos 3 concelhos. E nós abrangemos 41 mil habitantes, portanto. E esse aspecto está a ser difícil de gerir, não é? Portanto, sou a única médica psiquiatra e não tenho psicóloga e a assistente social também não está a tempo inteiro e os enfermeiros também seria necessário mais. Portanto, não está fácil. Ainda assim, continuam. Desde setembro de 2015. Portanto, neste trabalho, a prestar este cuidado a estas pessoas, destes 3 territórios, mais de 40 mil habitantes, como referiu. Doutora, mas é importante, não é, que esta consulta venha até às pessoas. Isso tem-se visto também pela procura. Há cada vez mais pessoas a precisar dos cuidados desta consulta e desta equipa. É tanto mais importante a proximidade porque os doentes, quanto mais graves forem, menos recorrem a Coimbra, menos capacidade têm de tomar decisões e de recorrer a Coimbra. Portanto, nós temos aumentado imenso. Neste momento, no ano de 2020, nós fizemos, só a parte médica, fizemos 2.800 consultas. Nos 3 concelhos. Aqui em Oliveira foram 911 consultas total. Abrangemos em 2020 888 pessoas e em Oliveira foram 347 pessoas que foram seguidas por nós. Destas pessoas, 27% têm doença mental grave e, portanto, estão dentro do grupo que tem que ser acompanhado muito proximamente. Os enfermeiros ficam responsáveis por gerir a terapêutica, vão a casa, contactam a família, o assistente social articula com o meio social e faz todo um trabalho de muita proximidade para que não abandonem a medicação, para que se detectar situações de descompensação o mais rápido possível. Depois, à volta de 50% têm doença menos grave e até ligeira e consumos de substâncias. E esses doentes também têm que ser tratados, porque o doente moderado, se não for tratado, vai evoluir para doente grave e, portanto, também tem que ter. E aí articulamos muito com os médicos de família, porque estabilizamos as pessoas e, quando estão estabilizadas, passam para o médico de família. E depois temos 23%
são idosos que precisam, é a consulta que nós chamamos de gerontopsiquiatria, que, com alterações de comportamento e que precisam da nossa intervenção. Muito bem. Doutora Célia, quando fala de doença mental grave, que doenças são essas? Doenças mentais graves são aquelas que provocam alterações nas pessoas, impedindo-as de desenvolver um projeto de vida adequado. E estamos a falar de esquizofrenia, que é a mais grave de todas, temos as doenças bipolares, temos as depressões graves, e depois há outras que não eram, nas anteriores classificações, não eram classificadas como alterações, como doença mental grave, mas que agora a última classificação já as considera, que não sendo destes grupos, acabam por provocar alterações tão graves no funcionamento da pessoa que são incompatíveis com uma vida adequada, como, por exemplo, a perturbação obsessiva-compulsiva, que há situações muito graves e que entra depois na doença mental grave. Doutora, estes são problemas que a pessoa pode já nascer com este problema, portanto é genético, ou são problemas que se desenvolvem ao longo da vida? Que fatores é que contribuem para estas doenças? Há uma grande confusão entre doença mental e debilidade mental. Debilidade mental são as pessoas que nascem com um nível de inteligência abaixo da média. Pronto, mas isso nós nascemos com olhos azuis ou pretos ou castanhos, cabelo e o nível de inteligência, nascemos com aquele que nascemos e não há volta a dar. Podemos aprender, as pessoas com debilidade mental podem aprender a estar, a funcionar, mas não temos forma de acrescentar a inteligência das pessoas. Podem ser funcionantes em determinadas áreas, com treino, mas isso é uma característica. Outra coisa é uma pessoa que nasce perfeitamente normal, faz um percurso escolar até muitas vezes brilhante, universitário mesmo, e a maior parte surge ali pelos 18, 20 anos, na transição da adolescência para a idade adulta, há uma quebra no funcionamento. Aquilo que se previa que iria ser um funcionamento bom, adequado, há um corte. Então, aí é porque, de facto, a nível cerebral, há determinados mediadores bioquímicos que não estão a funcionar de forma equilibrada. E a doença instala-se e vai-se agravando. E é aí que nós entramos, nomeadamente em primeira mão com fármacos, para poder equilibrar esse funcionamento. Depois, para além dos medicamentos, os medicamentos são essenciais para poder equilibrar o funcionamento, tal como numa hipertensão é fundamental tomar o medicamento, como numa diabetes tem que se tomar o medicamento. Portanto, temos que corrigir o que não está a funcionar bem. Depois, há toda uma série de outras atividades, psicoterapia e intervenção em hospital de dia, e visitas domiciliárias, e treino de competências e isso tudo, que permite que a pessoa gira melhor, se adapte melhor à sua doença, conheça bem a doença, saiba perceber quando é que tem alguns sintomas que podem precisar de atuação médica mais precocemente, ou da equipa, que saiba gerir com o meio social. Portanto, há todo um complemento de atividades que nós só estamos a fazer visita domiciliária e entrevistas aqui, porque, por exemplo, não temos condições para abrir um hospital de dia, não temos condições para fazer psicoterapias, o que estaria previsto no decreto-lei que criou estas equipas. Doutora, e depois há aqueles outros problemas, como falou também, a depressão, e sinais é que as pessoas, por vezes, têm esses sinais, mas não lhes dão a devida atenção. Quando é que devemos dar devida atenção a sinais que o nosso corpo, a nossa mente, nos possa dar? Quando é que temos que estar despertos para isso? Um dos sinais mais importantes é o sono. Quando as pessoas deixam de conseguir dormir, alguma coisa não está bem
e tem que se perceber. Uma coisa é uma noite ou outra que a gente não dorme porque está um problema para resolver e não. Outra coisa é começar a não dormir bem regularmente. Aí é sinal de que temos que ouvir a opinião de alguém porque alguma coisa não está a funcionar bem. Depois há o chorar sem um motivo ou o andar constantemente triste, apesar de não se conseguir atribuir uma causa, o sentir falta de forças, falta de capacidade para fazer as coisas que habitualmente fazia, uma mudança de padrão no funcionamento da pessoa. Pessoas que eram muito dinâmicas e que depois ficam muito apáticas, desinteressadas pelas coisas, quando começam a surgir ideias de morte ou pensamento. Muitas vezes, inicialmente, é o pensamento de morte que começa ali a estar presente até quando se chega à ideação suicida, já uma situação muito evoluída, mas há todo um caminho que se vai instalando. A pessoa vai se sentindo mal, muitas vezes vai começando, por exemplo, isto mais até nos homens, vai começando a beber bebidas alcoólicas para aliviar a angústia ou para aliviar o mal-estar. Nas pessoas mais jovens, muitas vezes aqueles que vão desenvolver esquizofrenia, há um período antes ali que começam a sentir-se estranhos, muitas vezes até recorrem ao uso de cannabis ou outras substâncias para se sentirem melhor. E depois, se não se tratarem adequadamente, a doença instala-se. A doença instala-se. Portanto, para isso, por vezes, contribui, a doutora falou que por vezes pode haver esses sintomas, mas nem haver um motivo associado, não é? A pessoa não percebe porque é que está a acontecer, mas por vezes há motivos associados a isso. Claro que todas as situações... às vezes há uma sucessão de motivos, não é? Pessoas que quem morreu o pai, depois morreu a mãe, depois veio o incêndio, depois veio a pandemia. Há uma sucessão de coisas que vão desgastando a resistência da pessoa e a certa altura até o fator mais próximo até é aparentemente insignificante. Mas foi havendo um desgaste e a resistência da pessoa vai diminuindo e chega àquela altura e já não dá mais. E, portanto, às vezes não conseguimos fazer uma associação direta de factos recentes com o desenvolver da depressão, mas se formos fazer uma retrospectiva, percebemos que aquela pessoa foi estando sujeita a uma série de situações de desgaste. E todos temos um limiar, todos nós podemos adoecer a determinada altura, se de facto não tivermos também alguns cuidados de nos proteger e tal como há cuidados para evitar que desenvolvamos obesidade ou diabetes ou outra coisa, também há cuidados para proteger a saúde mental e para preservarmos a nossa saúde. Doutor, não somos super-homens nem super-mulheres. Não há super-homens nem há super-mulheres. Há pessoas, por exemplo, que treinam muito as capacidades de resistência, como militares, bombeiros, pessoas que têm já alguma personalidade e que depois treinam a capacidade de resistência. Mas mesmo essas pessoas têm o seu limite e muitas vezes, porque estão treinados para resistir, acabam por ir negando os sintomas e evitando procurar ajuda e depois quando a situação se instala já é muito grave. Muito grave. Falou há bocadinho da questão dos incêndios, também da questão da pandemia. De facto, por ocasião dos incêndios, todos sabemos aquilo que aconteceu aqui na nossa região, também dispararam os casos de saúde mental. Sim. Isso teve a ver com o quê, doutora? É o medo que as pessoas sentiram naquela noite e dia, foi a perda que foi muita coisa junta. Foi muito dramático e todos esses fatores pesaram, não é? As experiências, muitas vezes as pessoas vêm-nos e contam-nos as experiências de andarem a fugir do fogo e o medo de morrer, o medo dos seus familiares terem morrido, a quantidade de horas que tiveram sem saber dos familiares. Portanto, tudo isto constitui fatores estressantes graves.
Depois foram as percas de vidas e as percas de bens e de animais e de casas, e todo esse foi trágico. Houve aqui algumas coisas que foram um bocadinho protetoras, o facto de ser a população inteira a sofrer e, portanto, haver aqui um sentimento de partilha de experiências e das pessoas falarem umas com as outras. Isso acabou por ser um bocadinho protetor, mas foram uns anos, que era o final de 2017, em que estávamos na situação aguda e nós estivemos cá permanentemente, a equipa esteve cá todos os dias e em horário completo até dezembro. Como depois, no ano seguinte, foi um ano em que ainda tivemos muito, aí chamamos de perturbação de adaptação, aquela primeira fase em que as pessoas têm perturbação, dificuldade, insónias, dificuldade em irritabilidade fácil, dificuldade em concentrar-se. Os casos foram sendo estabilizados, foram tendo alta e neste momento ficaram na consulta meia dúzia de pessoas que já teriam alguma situação prévia menos boa e que se mantém ainda na consulta, mas esse foi ultrapassada. Ainda não estávamos bem curados. Aparece a pandemia com toda, mais uma vez, com todo o stress de obrigar as pessoas a estarem em casa, o medo do contágio. E agora aqui o isolamento, obrigar as pessoas a ficarem isoladas, a não contactarem com os familiares, não se tocarem. A vida social desapareceu, não é? Completamente. Desapareceu. Estamos permanentemente com medo do outro, não é? O ser humano é um ser social e neste momento estamos modelados para ter medo da pessoa que está ao nosso lado. E isto também tem, e depois o desemprego, e depois a instabilidade laboral, e os lados em que as pessoas ficaram dias e semanas lá, e tudo isto foi uma desorganização muito grande que tem o rebate. E obviamente é tal coisa, para alguns terá ultrapassado o limiar de resistência. Muito bem. Doutora, há bocadinho falava do stress e falava também de que devemos nos proteger, não é? Tal como temos cuidados para evitar a obesidade, devemos também ter cuidados com a nossa saúde mental. O stress é um fator muito desencadeador da doença mental. Claro. O stress significa que os nossos sistemas de alarme, nós temos sistemas de alarme para detectarem situações que nos podem... Portanto, o ser humano está construído, o cérebro humano está construído de tal maneira que tem sistemas de alarme para detectar eventuais riscos e criar mecanismos de adaptação. Por exemplo, o coração começa a bater muito, ficamos muito mais alerta para nos podermos defender rapidamente. Se este sistema está sempre a ser ativado, a certa altura desregula. Não é? Isto é um sistema para ser ativado só quando há mesmo risco. Desenvolve-se muita ansiedade. Muita ansiedade, perturbações, insónia, ansiedade, irritabilidade fácil, dificuldades de concentração, quadros de depressão que se vão desenvolvendo porque as pessoas ultrapassaram a sua capacidade de resistência. Doutora, temos que cuidar de nós, um autocuidado, não é? Claro, Cada um ter temos que cuidar de nós. Autocuidado para evitar situações estressantes, claro. Situações de alguma agitação, medo, ou seja, proporcionarmos alguma tranquilidade a nós próprios. Temos que ter, hoje em dia estamos numa sociedade em que, por exemplo, do ponto de vista laboral, há uma grande pressão para se trabalhar muitas horas. Nós também fomos treinados para pensar que temos que ser os melhores do mundo, produzir o máximo e temos que perceber que não pode ser assim, que há horas para trabalhar, tem que haver horas para descansar, tem que haver horas para estar com a família, tem que haver horas para passear, para fazer coisas que nos agradem. Temos que ter cuidado com o sono. O sono é fundamental.
As bebidas alcoólicas estão meio caminho andado para desenvolver perturbações psiquiátricas. O consumo de outras substâncias também altera o meio do cérebro, não é? Altera o equilíbrio das substâncias cerebrais e, portanto, também é fácil. Há inúmeras situações em que a pessoa tem que ter um bocadinho de bom senso e pensar, não, eu tenho que descansar, tenho que parar, tenho que ter aqui uma rotina. As rotinas ajudam-nos a proteger-nos também. Muito bem. Doutora, estamos então a falar da importância desta equipa, a equipa de saúde mental comunitária do Pinhal Interiores Norte. Já nos reportou as situações que estão a ser acompanhadas. Portanto, esta é uma equipa que neste momento está a trabalhar aqui na Extensão de Saúde de Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira do Hospital. Inicialmente começaram a trabalhar no Centro de Saúde, não é, de Oliveira do Hospital, devido aqui a alguma dificuldade logística para o desenvolvimento do vosso trabalho? Tem havido dificuldade. De facto, quando o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra decidiu arrancar com estas equipas, optou-se por colocá-las junto dos centros de saúde, não criando espaços próprios para a equipa. E isto tem criado dificuldades, para já porque é uma equipa multidisciplinar que deveria ter espaços adequados, com gabinetes, para que as pessoas possam fazer trabalho diferenciado. O que diz o decreto-lei é que o objetivo da equipa é trazer para aqui as intervenções especializadas que seriam feitas no Hospital Central, nomeadamente psicoterapias e o hospital de dia, portanto uma série de intervenções que deveriam, e para isso precisávamos ter espaços adequados e também pessoas adequadas e com formação. Depois, o facto de neste momento estarmos deslocalizados do centro do concelho tem criado inúmeras dificuldades aos utentes em termos de transportes, porque não é fácil arranjar transporte de Oliveira para Nogueira do Cravo. E, portanto, quem não venha no seu próprio carro fica difícil. Uhum. Portanto, esta mudança para aqui aconteceu por altura do surgimento do Covid, não é? Da pandemia. Nós estávamos no centro de saúde, ocupávamos 2 gabinetes que foram usados para a patologia respiratória, para o centro de Covid. E desde aí foi sempre considerado que não havia espaço para nós no centro de saúde. Portanto, isso tem feito com que várias pessoas não consigam acorrer aqui a Nogueira do Cravo. Disse-me que, por vezes, para algumas pessoas é até mais fácil deslocarem-se a Coimbra do que... Já tivemos aqui pessoas que nos disseram que era mais fácil terem transporte para Coimbra do que para aqui. Pronto, de qualquer das maneiras, isto dificulta, de facto, o acesso. Tem aumentado as visitas domiciliárias, porque a população que está no Hervedal, por exemplo, se são doentes graves, somos nós que acabamos por ter que ir lá regularmente, dar a injeção, fazer a visita, porque é muito complicado as pessoas virem. E neste momento, qual é que é o ponto de situação no que respeita então às instalações para o desenvolvimento do vosso trabalho? Desde o início que nós temos desencadeado contactos desde 2015 com a Câmara Municipal, que tem sido sempre muito receptiva e estamos a contar que brevemente a situação seja ultrapassada, sendo possível encontrar instalações em Oliveira mesmo. Mas no centro de saúde, não, noutro espaço? Não, neste momento estamos a tentar que seja no centro de saúde, mas neste momento a Câmara é que está responsável por encontrar a solução. Que espero que seja breve, não é? Que espero que seja breve, porque cada dia que passa é mais um dia que não estamos a desenvolver as coisas como gostaríamos. Não é? Doutora, a consulta, portanto, disse que na altura dos incêndios estiveram sempre, permanentemente aqui a trabalhar. Qual é que é a periodicidade, a regularidade das consultas de psiquiatria e outros serviços Nós temos os 3 concelhos, portanto,
Eu estou a tempo inteiro nisto, mas faço 2 dias Oliveira do Hospital, segunda e terça, à quarta fazemos tábua e à quinta Arganil. Muito bem. Portanto, sempre dedicados a este território para ajudar as pessoas no que respeita à saúde mental. Passados 5 anos, doutora, que balanço é que faz desta equipa? E do trabalho desenvolvido, claro. Relativamente à intervenção aqui, eu acho que tem sido muito boa e acho que a população ganhou muito com a nossa presença, porque estamos a tratar pessoas que nunca chegariam ao Hospital Central e que estariam ao abandono, num canto. E estamos a trabalhar muitos utentes, e bem. Relativamente a nós, equipa, gostamos imenso do que fazemos. Eu fui sempre médica hospitalar e agora considero que a psiquiatria, de facto, tem que ser feita junto das populações. Este é o projeto da sua vida, doutora? Não foi. Eu durante 20 anos fui médica hospitalar e assumi como tal e fui coordenadora de uma unidade e nem me imaginava. Eu lembro-me de pensar, como é que será os colegas que fazem consultas todos os dias? É um bocado, porque tínhamos internamento, tinha tudo isso. Mas quando comecei a fazer a formação em psiquiatria comunitária em 2008, percebi que era uma versão completamente diferente do trabalho do psiquiatra e das equipas. Muda tudo, não é? Muda o conceito de que o médico é o centro, deixa de ser um trabalho médico-cêntrico, passa a ser uma equipa em que cada pessoa tem tarefas específicas, mas depois há tarefas que são realizadas por todos. É um trabalho muito mais próximo do utente. Nós conhecemos os doentes, as famílias, a rede, os locais de trabalho, portanto, acabamos por perceber muitíssimo melhor o que se passa com aquela pessoa do que quando se vê de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses durante meia hora no hospital. Não tem nada a ver. E, portanto, a partir do momento em que fiz a formação e comecei a vir trabalhar para aqui, foi de tal ordem que abandonei o restante trabalho que estava a fazer, porque achei que este era a verdadeira essência da psiquiatria, era o futuro. Tem sido desgastante, porque, de facto, transformar um modelo hospital-cêntrico e com toda uma série de funcionamentos já padronizados de há tantos anos, num modelo comunitário completamente diferente, tem-se-nos levantado todo o tipo de obstáculos, todo o tipo de dificuldades. Estamos desgastados, já fomos mais na equipa do que somos agora, já tivemos uma psicóloga, já não temos, já fomos 3 médicos, agora sou só uma. O meu diretor prometeu-me que virá outro em breve também, estou à espera do breve. Portanto, sentimos-nos cansados e gostaríamos imenso de ver as coisas a andar para a frente para melhorarmos, porque com os recursos que temos eu acho que atingimos o melhor que se pode fazer, mas há muito mais que se pode fazer se tivermos mais recursos. E não faz parte da nossa maneira de ser ficar satisfeitos só porque estamos a ser bonzinhos. Mais recursos é ter mais... Nós precisamos de ter melhores condições para poder fazer muito mais do que aquilo que estamos a fazer. E mais recursos humanos. Mais recursos, melhores instalações mais adequadas, mais recursos humanos para poder amplificar e dar continuidade a este projeto para criar uma estrutura sólida, porque isto é, de facto, a grande mudança na assistência psiquiátrica do século XX para o XXI. Portanto, e o futuro vai ser isto. Agora, precisa de melhores condições.
Portanto, é disso que vamos também aguardar, não é? E assim que haja essas melhores condições também voltaremos a falar certamente. Doutora Célia, quero-lhe agradecer por nos ter recebido aqui. Não é o local ideal, mas é o local onde tem vindo a desenvolver o seu trabalho. Agradecer a si e à sua equipa também o trabalho que têm vindo a fazer junto de toda a comunidade destes 3 concelhos, de modo particular no Concelho de Oliveira do Hospital. Votos de continuação de um bom trabalho. Muito obrigada.